Oi, designers e criativos, tudo bem? Eu decidi convidar o Alisson Pavilac do canal Photoshop para Iniciantes para participar de um desafio junto comigo aqui neste canal. O desafio consiste em cada um escolher 5 imagens aleatórias para o outro desenvolver um criativo. Eu vou escolher 5 imagens aleatórias para o Alisson desenvolver um criativo e ele vai escolher 5 imagens aleatórias para que eu desenvolva um criativo. O intuito é exercitar a criatividade e sair umas maluquices aí dessa criatividade. E é o seguinte, como nem tudo na vida são flores, a gente decidiu piorar ainda mais esse desafio e colocar algumas regras. Vamos lá que eu vou falar as regras do jogo aqui pra vocês. A primeira regra é que cada um deve escolher uma imagem para o background da cena. Então, a gente precisa necessariamente colocar esse background na cena. A segunda regra é que cada um deve escolher um elemento. Então pode ser um fogo, uma fagulha, uma fumaça, algum elemento para compor essa cena. A terceira regra é que as outras 3 imagens devem ser aleatórias e devem estar dentro do criativo. E a gente até pode colocar outras imagens para compor a cena, mas as 5 que o outro escolher são obrigatórias, elas devem estar na imagem. E aí, Alisson, quero saber se tu topa participar desse desafio comigo. Opa, galera do canal da Nadine, tudo certo? Aqui é o Alisson Pavilac. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube sobre Photoshop desde 2014. Eu costumo dizer que eu cheguei aqui quando tudo era mato. Tinha pouca coisa sobre design aqui no YouTube e nosso canal persiste e perdura desde essa época. Então, se quiser acompanhar mais sobre isso e evoluir junto no Photoshop comigo, te convido a conhecer. E claro, né, que eu topo o desafio da Nadine e aqui agora eu vou escolher as 5 imagens que ela deverá utilizar em sua edição. Vamos lá, eu vou primeiro aqui, eu pensei coisas aleatórias, né, que ela mencionou. Então eu pensei em procurar primeiramente aqui um coelho. Vamos lá, vamos ver qual o animalzinho que eu acho que vai se encaixar legal na montagem. E essa montagem é legal que eu pensei aqui, mas eu já imaginei algo na minha mente. Vamos ver se ela vai fazer algo próximo a isso ou não. Ó, várias imagens legais, mas que eu curti essa daqui e vou mandar para ela. A segunda imagem, eu imaginei um planeta Terra. E aqui tem imagem, inclusive, da NASA, ó, se liga, em altíssima resolução. Vou mandar essa daqui também para ela. E já que era para ser algo bem aleatório, no último elemento imaginei um drone. E na minha cabeça tá fazendo sentido, tá meio estranho. Eu sei, são elementos diferentes um do outro, mas na minha cabeça fez sentido uma montagem muito louca. Eu acho que esse daqui, ó, tô em dúvida entre esse e esse daqui, mas acho que eu vou mandar esse daqui. Bom, também era necessário, né, uma textura nesse nosso desafio. Então vou até ver aqui em textura e padrões do Unsplash, vamos ver algo que fique legal. Eu acho que essa aqui de umas partículas de fogo, faíscas, vai ficar interessante. E para não ficar um background tão estranho, eu vou mandar um background de galáxia. Para fazer um pouco mais de sentido nisso tudo, né? Esse daqui tá muito bonito, em altíssima resolução também. Tá feito aí, Nadine. Eu sei que não vai ser fácil da gente criar essas artes aí diferentes, com objetos diferentes, porque quando a gente mesmo vai criar nossas imagens, a gente já primeiro projeta na nossa mente e já vai buscar as imagens específicas para aquilo que a gente imaginou. Mas quando é outra pessoa que escolhe, fica algo totalmente diferente daquilo que a gente poderia prever. Então vamos ver o que vai sair, né? Bom, aqui estão as imagens que o Alisson escolheu para mim. Temos como background uma galáxia, temos também como textura essas fagulhas do fogo e temos como elementos o planeta Terra, um drone e um coelho. Eu pensei muito sobre o que fazer com esses elementos, porque eu precisava corrigir a iluminação, colocá-los dentro de um contexto. E eu resolvi seguir um estilo totalmente diferente, já que eu queria sair um pouco da caixa, fazer uma coisa diferente, e seguir um estilo de colagem um pouco mais surrealista, que é um estilo de trabalho, um estilo de design que eu gosto muito de trabalhar, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso poucas vezes, já que não é sempre que essa comunicação se adapta. Então eu vou aproveitar a minha vontade de fazer uma colagem e vou fazer ela junto com vocês. Comecei meu processo criativo recortando todas as imagens que o Alisson escolheu para mim. Primeiro fiz o download dessas imagens em alta e recortei. Eu fiz esse recorte na ferramenta caneta mesmo, porque eu queria um corte mais seco, já que o estilo de colagem ele é realmente um pouco mais
fluido, assim, ele é mais seco mesmo, um pouco mais rústico, digamos assim, porque ele precisa daquele corte nada suave como se fosse bem similar ao recortar em volta de uma imagem de uma revista, né? Esse estilo de colagem digital. Então, utilizei a ferramenta caneta por este objetivo. Existem outras ferramentas que são bem mais fáceis para fazer o recorte, mas elas acabam suavizando. Então, eu não queria esse efeito. Então, eu fiz com a ferramenta caneta para trazer o efeito que eu queria. Eu fui implementando novos elementos também no meu criativo, porque eu precisava trazer um contexto para essas imagens. Então eu decidi colocar o coelho dentro de uma mão aberta, então peguei essa mão e no fundo do coelho eu botei esse background de cidade, porque eu achei que casou muito bem com a galáxia e com o planeta. Depois eu fiz o drone por cima como se ele tivesse com um raio assim, despejando a galáxia em cima, fazendo esse background ali da cidade e do coelho, e achei que ficou bem legal nessa disposição. Então eu fiz como se estivesse saindo de dentro da câmera do drone mesmo esse raio. Depois eu fui implementando elementos para compor a minha cena, então eu queria trazer um pouco de natureza para dar esse contraste entre a cidade e a natureza. Vocês vão ver que eu mudei isso várias vezes e fui puxando o elemento ali, que depois eu vou trocar a cor para eu trazer um pouco mais de peso para minha imagem do outro lado também. Depois eu fui neutralizando as cores, porque eu queria misturar coisas com cores de coisas preto e branco, também para dar contraste, porque como vocês podem ver, eu tinha muitas imagens com esse tom de azul, que se eu fosse fazer uma sobreposição, elas não iam combinar muito bem. Então, deixei em preto e branco, fui fazendo ajustes de cores para que tivesse esse equilíbrio das cores e para que ficasse legal a minha colagem. E esse estilo de colagem é assim mesmo, a gente coloca elementos em preto e branco, elementos coloridos, justamente para trazer essa estética que a gente quer para a imagem. Depois eu fui colocando os girassóis, porque quando eu coloquei o amarelo ali para contrastar com o azul, eu achei que o girassol fez muito sentido, então eu coloquei os girassóis ali junto da natureza. E depois eu fui encaixar o efeito de fagulha. Confesso que essa textura de fagulha foi muito difícil de encaixar. Vocês podem ver que eu coloco ela em um canto, coloco em outro canto, porque realmente estava bem difícil de achar um espaço para ela. Então eu fui encaixando outras texturas também para trazer esse efeito de colagem, para deixar o meu trabalho um pouco mais puxado para essa estética mesmo. Então vocês podem ver que eu coloco várias texturas nos meus elementos para trazer essa estética de revista velha, de colagem antiga que eu queria para o meu criativo. Então vocês podem ver que eu fui ajustando várias vezes os meus elementos dentro da cena. É muito difícil pegar imagens soltas assim para criar, mas depois tudo foi se ajustando. Esse efeito de fagulhas eu quis fazer como se fosse, por exemplo, uma chuva que estivesse caindo de cima ali do drone. E depois eu peguei um efeito de pincel com os rabiscos para compor, né, para terminar de compor a minha cena, já que o estilo de colagem ele pede uns elementos mais soltos, uns shapes, umas formas um pouco mais soltas além das imagens. Então, para fazer essa composição, eu também coloquei os shapes, essas formas, para que ficasse mais harmônico e para que tudo fizesse um sentido. Claro que o surrealismo ele não faz tanto sentido assim, mas eu queria trazer essa sensação, né, causar essa sensação e mostrar, expressar através do meu criativo. Então ficou esse o resultado, como se fosse um drone que está despejando uma galáxia, que é o fundo de uma cidade com um coelho gigante na frente, uma natureza, uma mão segurando isso tudo e um planeta. Ficou bem louco o resultado, mas eu gostei muito e a intenção é ser surrealista mesmo e ter esse estilo de colagem. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês tinham pensado nisso que eu pensei, porque o Alisson, quando ele me mandou as imagens, ele falou que tinha pensado numa coisa completamente diferente do resultado que eu obtive. E design é isso, né? É muito legal a gente se desafiar mesmo, fazer coisas diferentes, sair da caixa, testar, e essa atividade você pode fazer aí com seus colegas, pede para os seus colegas escolherem objetos para você, para desenvolver a sua criatividade e você também se desafiar. Bom, vou fazer a escolha das imagens junto com vocês, então eu tô aqui no site do Unsplash, que é um banco de imagens gratuito, onde eu vou pegar as imagens para ele trabalhar, fazer a arte dele.
Eu tô aqui caçando uma imagem e eu tava olhando essa imagem aqui do trem, essa galáxia me inspirou a pegar um background de noite. Então ele vai fazer um background da noite. Vamos lá para a palavra night. É sempre bom pesquisar em inglês nesses sites porque você consegue ter uma maior resultado de imagens, né? Já que a maioria estão em inglês. Então eu vou pegar uma imagem aqui de noite para ele trabalhar. Eu achei essa aqui muito legal, dessa cidade. Deixa eu ver as outras aqui. Eu acho que vai ser essa cidade ali, que tá bem legal. Vou pegar essa imagem aqui. Tá decidido. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vai ser essa imagem aqui. Bom, agora nós vamos para a segunda imagem, que vai ser do elemento. Eu vou pegar um elemento de bolhas para ele. Então vai ser bubbles. Vamos ver o que tem de imagem de bolhas aqui nesse site para ele colocar umas bolhas e depois ele que se vire com essas imagens, né? Não quero nem ver o que vai sair. Como ele é uma pessoa bastante criativa, garanto que ele vai conseguir se dar bem nesse desafio. E essa imagem aqui em cima das bolhas eu acho que tá mais legal de trabalhar. Como uma textura, né? Depois ele consegue aplicar um modo de mesclagem e vai ficar show. E agora nós vamos para as imagens aleatórias. Depois que eu vi aquela cena da noite e essas bolhas, me lembrou muito um parque de diversões. E parque de diversões me lembra palhaço. Então nós vamos procurar aqui um palhaço para ele colocar nessa cena. Vamos ver aqui um bem sinistrão pra ficar bem legal. Alguns palhaços aqui, eles não estão tão sinistros assim, eu acho que não vai combinar muito bem, né? Eu vou pegar esse It, a coisa aqui, que eu achei que tá bem legal e tá de corpo inteiro. E aí ele consegue trabalhar depois melhor na cena, porque a gente, assim, é um desafio, mas também a gente não precisa avacalhar com o coleguinha, né? Então, vou pegar esse aqui de corpo inteiro, que eu acho que ele vai conseguir encaixar melhor na cena. Pronto, agora nós vamos para o nosso próximo elemento. E como eu gosto muito de gatos, eu quero que o Alisson coloque um gato nessa cena também. Então, vou botar aqui um cat. Cat. Para ele encaixar nessa cena ali junto com o palhaço. Vamos ver um que tá mais isolado. Esse aqui tá muito fofo, não vai rolar. Esse aqui tá bem legal. Essa imagem aqui com fundo amarelo, ele olhando pro lado. Eu acho que ele vai conseguir encaixar de uma forma bem legal. Vai ser esse mesmo aqui. E agora nós vamos para o nosso último elemento. E eu queria que fosse uma coisa mais aleatória ainda, porque eu tô achando que tá muito fácil esse desafio. Então vamos complicar um pouco. Essa imagem aqui, ela me lembrou uma televisão. Eu achei que era até uma televisão, mas não é. Então eu vou botar uma televisão para o Alisson encaixar nessa cena. Vamos lá. Television. Eu queria uma modelo mais antigo, que eu acho que vai ficar mais legal. Aquela lá em cima tava bem show, né? Eu acho que vai ser essa aqui, ó. Essa aqui tá bem show, bem diferente. E eu acho que ele vai conseguir fazer uma coisa bem louca com ela. Eu não faço ideia de onde ele vai encaixar essa televisão, mas isso é um problema completamente dele. Então bora lá que essa aqui vai ser a última imagem do desafio. Pronto, Alisson, agora é contigo. Se vira aí pra fazer um criativo pra essa galera assistir. Bom, então vamos lá, galera. Essa aqui são as 5 imagens que eu tinha pra editar, né? Então eu peguei elas, primeiro dei uma analisada visualmente de como que poderia ser a composição, para que eu não ficasse muitas vezes praticando e não chegasse em resultado nenhum, né? Fiz alguns testes AB ali para ver como é que ficava mais interessante, mas depois de ter bolado alguma ideia mentalmente, comecei a minha edição. Antes, um adendo aqui, é importante observar que cada imagem possui uma iluminação diferente, e esse daqui foi meu principal trabalho na montagem. Porque se veja que o palhaço ele tá dentro de um espaço interno, dá pra ver que apenas com luzes artificiais, e tá vindo muita luz de todos os lados. Diferentemente que do gatinho que tá num estúdio, da foto lá do fundo da cidade noturna, que tá num breu danado, tá muito escuro. Diferentemente também da televisão e das bolhas. Então são 5 imagens com iluminações diferentes
bem difíceis de serem trabalhadas, mas vamos lá, é um desafio e a gente tem que topar, né? Aqui, ó, o primeiro palhaço da Shopee, que aparecia a máscara, dá pra corrigir aqui o pescoço e as mãos dele ali também, que dava pra ver um pedaço de pele. Então já primeiro eu comecei com essa correção, aqui, ó. Senão ia ficar estranho, né? E daí já comecei a identificar lá o cenário. Como eu ia colocar de fundo, né, a cidade lá mesmo, só que se eu colocasse, até voltando aqui um pouquinho, se eu colocasse apenas uma imagem da cidade lá atrás, ele ia ficar muito grande. Então por isso que eu resolvi duplicar ela, juntar, mesclar. Como eu ia colocar outra imagem logo acima dela, sobreposta, não ia aparecer essa junção, acho que ia ficar interessante. Que foi o caso daqui, ó. Eu coloquei uma imagem de um carrossel ali, uma silhueta, como é noturno, ali não teria iluminação, eu coloquei ele apenas como um controle, com um contorno de vinheta. Fiz o desfoque lá do fundo, né, da cidade, e comecei agora o trabalho na parte principal da cena. Veja só, tinha aquelas bolhas menores e no mesmo site eu fui lá e busquei como pesquisa relacionada outras bolhas maiores para colocar ali como plano principal, digamos assim. Fiz também a ambientação, ali colocando um fundo, deixando o palhaço como se ele estivesse realmente no solo, né? Porque lá atrás não aparecia nada. E aqui começou todo o trabalho de ambientação, de iluminação e sombreamento. Se liga só. Muitas camadas de níveis, curvas, para ir identificando e recolocando a iluminação onde ela deveria estar. Não apenas a iluminação, como o sombreamento também, né? Uma coisa influencia a outra. Então, se a iluminação estaria vindo de cima, que essa foi minha identificação aqui na arte, o sombreamento, obviamente, aconteceria embaixo de onde eu estaria colocando a iluminação. E aqui, daí, os outros elementos, eu utilizei a televisão para ilustrar como se fosse como se estivesse aparecendo ali os filmes anteriores. Eu acredito que eu coloquei o trailer do primeiro filme. E como se esse daqui fosse a trilogia. Tô criando como se fosse uma capa do terceiro filme. Então esse daqui foi a cena do primeiro filme, né? E também outra coisa, como a televisão ela não estava dentro de uma perspectiva que eu gostaria de colocar, eu tive que recriar essa parte aqui de cima da televisão também, para que ele desse esse aspecto 3D. E eu pudesse colocar o gatinho em cima dessa TV. E daí você me pergunta o que tem a ver o gatinho, Alisson? Na verdade, galera, sempre quando a gente assiste filme, alguma coisa assim, nas capas dos filmes tem alguns elementos que a gente não entende o porquê de início, mas depois quando assiste o filme, a gente entende a lógica do porquê, porque aquele elemento participou do filme. Então você só vai entender esse gatinho aqui quando você terminar de assistir a trilogia aqui do filme. E aqui, ó, as bolhas que eu mencionei, aquelas outras que estavam dentro do desafio, eu inseri agora, ó, intercalando como se estivesse lá por trás do gatinho, pela frente do palhaço também, e aqui ficaria como se fosse o nome do último filme, né, The Last Return. Então o último retorno do palhaço, que ele aparece a cada 27 anos, isso daqui que acontece no filme. Então esse daqui seria o último retorno dele, né, porque já teve 2, então não é possível que teria mais um, né. Ó, a iluminação que eu peguei com o brush, eu coloquei aqui em cima para afetar o palhaço, e a mesma iluminação que você pode observar aqui tá afetando também no gatinho e na TV. Então tá tudo muito bem calculado. E também coloquei alguns outros brushzinhos de fumaça para deixar ainda mais tenebroso aqui o clima. Fiz as correções também finais e ajustes do câmera raw. Se liga lá atrás também na cidade e tal, para ambientar, deixar bem bonitinho tudo. Coloquei um leve ruídozinho também que eu acho que fica legal. E os ajustezinhos finais para simular a capa. E esse daqui foi o resultado final, então, do nosso desafio. E se você quer desenvolver artes como essa que a gente fez aqui nesse vídeo, eu te convido a conhecer a loja Photoshop. Lá tem diversos cursos que vão te ajudar nessa formação para você se tornar um designer gráfico. Dentro da loja tem o curso de Photoshop para iniciantes, que é o Alisson que ensina o Photoshop do zero para quem realmente não sabe nada, para dominar todas as técnicas para desenvolver artes como essas que a gente trabalhou. E em conjunto com o curso do Alisson também tem o meu curso de design gráfico, onde eu explico diversos fundamentos de design gráfico, contraste, para que você consiga obter um ótimo resultado através das ferramentas de Photoshop que você aprende. Se você tem interesse em conhecer, eu vou deixar os links aqui embaixo. É uma ótima oportunidade para você, porque eles estão
com um valor bem bacana e você consegue várias aulas e uma formação bem legal para a sua carreira profissional. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando no canal. Um beijo e até a próxima!